O que o Chaves, o Gato de Botas e o Ross e a Rachel de Friends têm em comum com uma trupe de teatro italiana do século XVI? Fica aqui comigo nesse vídeo que logo você vai descobrir. Oi, eu sou a Gabi Mendes, eu sou atriz e arte educadora e hoje nós vamos falar sobre a origem, os personagens emblemáticos e a forma com que era feita a comédia dell'arte. A comédia dell'arte ela surge ali por volta do século XV e XVI na Itália, que é um país que até então mantinha muito da tradição do teatro da antiguidade clássica. A comédia dell'arte, ou comédia all'improviso, comédia de improviso, ou comédia a soggetto, que seria a comédia de enredo. Perdão meu italiano se eu estiver pronunciando alguma coisa errada, é porque eu realmente não falo italiano. Mas essa comédia, ela surge como uma vertente do teatro renascentista e ela se opõe muito à comédia erudita, que era a comédia feita para a elite e os acadêmicos da época. A comédia erudita era um tipo de comédia um pouco mais cabeçona, um pouco mais intelectual, mais literária, e ela tinha uma base clássica muito forte. Ela se inspirava principalmente na comédia da Roma Antiga. E nesse tipo de comédia, o roteiro tem uma presença muito forte e os personagens são um pouco mais psicologizados, vamos dizer assim. E aí, em contraponto a tudo isso da comédia erudita, surge a comédia dell'arte, que é uma arte popular, uma arte itinerante, que as suas apresentações eram sempre nas ruas, nas praças públicas, e ela era baseada muito na espontaneidade dos atores. A comédia dell'arte ela tinha um roteiro conhecido como canovaccio, que era um roteiro muito simples, que apresentava só um esqueleto da cena, um tema, um enredo, mas grande parte das coisas era baseado ali no improviso. Essas apresentações eram muito pautadas na ideia de um diálogo ligado a uma ação. A comédia dell'arte é basicamente pantomima e lazzi. O que é pantomima e lazzi, Gabriela? Pantomima é um teatro gestual. É a ideia de você narrar uma história com o seu corpo. Que é diferente de você ter uma boa expressão corporal ou ser um dançarino. É realmente narrar uma história. Um mímico, por exemplo, ele usa muito da pantomima. Os lazzi, ou lazzo, que é o singular de lazzi, é a ideia de uma piada, de uma ação cômica, que apesar da comédia dell'arte ser muito pautada no improviso, os lazzi eram muito bem ensaiados e muito bem estruturados. São as nossas gags da comédia. O que significa isso? Me dá um exemplo. Bom, a ideia de você ir cumprimentar uma pessoa e tirar a mão antes dela vir, ou então a pessoa vai sentar e você tira a cadeira para ela poder cair. Que são coisas que são utilizadas na comédia até hoje, né? Outro ponto muito curioso é que os atores tinham personagens fixos, e era muito comum que eles passassem a vida inteira representando sempre o mesmo personagem. E apesar disso, as peças não eram cansativas, monótonas, chatas, repetitivas, porque os atores iam sempre usando da criatividade e da improvisação para ir renovando o espetáculo. Tirando que eram espetáculos itinerantes, né? Então toda hora eles estavam em lugares diferentes e o público ia se reciclando também. Os personagens da comédia dell'arte, eles são muito tipificados, muito caricatos e muito estereotipados. Existem 3 categorias de personagens dentro da comédia dell'arte: os enamorados, os patrões e os criados. E o que ajuda muito o público a identificar cada uma dessas categorias é o corpo, é a pantomima. Então cada um deles tem um corpo muito marcado, muito específico, que faz com que as pessoas batam o olho e falem: beleza, esse aí é um enamorado, esse aí é um patrão, esse aí é um criado. Mas logo a gente entra dentro de cada um porque existem personagens muito famosos dentro de cada uma dessas categorias. Além do corpo marcadão, outra forma da identificação imediata dos personagens eram os seus figurinos muito coloridos e vibrantes e o uso de máscaras. Apesar de que os enamorados não usavam máscaras, tá? Mas grande parte dos personagens da comédia dell'arte tinha uma máscara específica que ajudava na sua identificação. Além disso, a alegria e a espontaneidade dos atores era algo muito marcante também na comédia dell'arte. Além de um domínio muito absurdo do seu personagem, porque pensa, você enquanto ator, você passa uma vida inteira aperfeiçoando o seu personagem. Então a interpretação vai ser incrível, né? Agora, voltando um pouquinho nas categorias, como eu falei para vocês, nós temos 3: os enamorados, os patrões e os criados. Os enamorados, como o próprio nome já sugere, eles são aqueles que estão sempre em busca do romance, de se apaixonar, do casamento. Eles são mais dramáticos, mais sentimentais e não têm uma postura muito cômica, não. Já os patrões, ou os velhos, como às vezes vocês podem ver por aí, eles são os mais abastados, têm uma situação financeira muito legal, eles são geralmente os patriarcas, os donos dos comércios. E os criados geralmente são a classe baixa, a galera da baixa renda, que trabalham para os patrões. A categoria mais popular entre as pessoas são os zanes, ou os criados, que são aqueles um pouco mais traiçoeiros, eles são mais malandrinhos, vivem armando alguma coisa para os patrões, para os enamorados, e um destaque para essa categoria é o Arlequim. Aproveitando que a gente falou do Arlequim, vamos falar um pouquinho sobre os personagens famosos de cada categoria.
Começando com os enamorados, a gente tem o Horácio. O Horácio é um namorado muito ingênuo, muito fútil, muito vaidoso, muito movido pela paixão. E um outro conhecido também é o Leandro. E em oposição ali dos enamorados, nós temos, não em oposição, né, mas pensando no outro gênero, a gente tem as enamoradas. Uma famosa é a Isabela. A Isabela é essa enamorada meio bobinha, inocente, muito vaidosa também, muito apaixonada, mas ela também tem um alto poder de sedução. Uma outra namorada muito famosa é a Rosaura. E detalhe que eu já interpretei a Rosaura no teatro. Passando para os patrões, a gente tem o Pantalone, ou então o Pantaleão, como é conhecido aqui no Brasil. E ele é esse estereótipo do velho rico, do velho avarento, meio conservador, meio autoritário. E a gente também tem o Dottore. O Dottore ele é muito parecido com o Pantalone, tanto que eles são meio parceiros dentro da comédia dell'arte. E ele também é esse velho conservador, velho rico, meio avarento, meio charlatão. E ele mantinha uma postura meio que de intelectual, sabe? Outro personagem muito famoso é o Capitano. O Capitano, ou Capitão, ele era esse personagem que pagava muito de forte, de destemido, de imbatível, mas quando chegava no momento de luta, ele era um grande de um covarde. E por fim, nós temos os criados. O principal deles é o Arlequim, ou Arlequino. O Arlequim é esse servo, esse palhaço, meio atrapalhado, meio ágil, meio malandro. E ao lado dele a gente tem a Colombina, que é a única serva mulher, e ela é essa garota habilidosa, inteligente, meio malandra em alguns momentos também, e ela é a namorada do Arlequim. Com o passar dos anos, a comédia dell'arte vai perdendo a sua força. E parte desse declínio tem a ver com a falta de criatividade nas apresentações. O que parece meio contraditório, né? Porque no começo do vídeo eu falei pra vocês, não, as apresentações não são repetitivas, as apresentações são super criativas. Mas pensa, eu acho que você fazendo isso ano após ano, o mesmo personagem, eu acho que a fonte da criatividade vai dando uma esgotada. E tirando que alguns espetáculos começaram a ser um pouco vulgares demais, o que foi distanciando os espectadores, então foi entrando realmente num declínio. Mas algumas trupes, na expectativa de manter a comédia dell'arte em pé, eles começaram a voltar em alguns espetáculos um pouco mais tradicionais. Mas como a comédia dell'arte é muito baseada nesse momento agora, nessa espontaneidade, nessa improvisação, quando eles começam a voltar para algo um pouco mais clássico deles, as pessoas não têm muito interesse, sabe? Então realmente vai entrando num buraquinho meio sem volta. No século XVIII, um italiano chamado Carlos Goldoni ele tenta reviver a grandeza da comédia dell'arte. E para isso, ele começa a apostar na identificação das pessoas com os personagens. Então, ele traz alguns elementos da vida real e scripts prontos para os personagens, o que acaba matando um pouco esse aspecto da improvisação da comédia dell'arte, né? Mas no fim deu certo, criou grandes companhias de teatro que viajavam pela Europa fazendo suas apresentações. Mas algumas pessoas falam que o Goldoni ele começa a entrar num outro gênero, que ele criou uma nova coisa que não era mais comédia dell'arte. E que no fim o que sobra pra gente são os personagens marcantes e também essa ideia de um teatro um pouco mais despojado. A comédia dell'arte é um assunto muito gostosinho pra mim, pessoalmente, assim, porque ela me moldou muito enquanto atriz. A primeira peça que eu fiz aqui em São Paulo chamava O Verona e era baseado na comédia dell'arte, inclusive era um texto do Goldoni. E eu era uma das enamoradas, né? Eu era a Rosaura. E o laboratório de corpo que eu tive durante esse processo, porque a gente passava 8 horas ensaiando por dia, então eu vivia muito aquele personagem, mas o laboratório de corpo que eu tive foi absurdo, tanto da minha personagem, quanto a gente também passou um pouco por cada personagem, né, antes da gente ser selecionado para o nosso, e eu levo isso até hoje. E em 2023 eu fiz o monólogo, Valsa número 6, do Nelson Rodrigues, e eu acabei levando, por exemplo, o corpo do Doutor para fazer o Doutor Jungueira. E é muito doido, porque comédia dell'arte é a base para muita coisa. Qualquer coisa que a gente quiser fazer, se você for buscar na comédia dell'arte, você consegue. Ai, é lindo. Beleza, já entendi sobre tudo que a gente falou hoje, mas e aquela pergunta lá do começo? O que o Chaves, o Gato de Botas e o Rosie e a Rachel têm a ver com as trupes italianas do século XVI? Todos eles correspondem a personagens da comédia dell'arte. Será que você consegue adivinhar quais são? Eu vou deixar você pausar aqui para você pensar quais são os personagens que cada um representa. Pensou? Bom, eu acho que é muito claro que o Chaves é o Arlequim, né? Ele é esse garoto de renda baixa, que é sempre ágil, meio malandrão, que sempre consegue se livrar das coisas, consegue levar a melhor ali. E o Bolanhos também trouxe um corpo muito presente para o Chaves, o que deixa muito característico do Arlequim.
Já o Gato de Botas, ele é o nosso capitano, que é esse cara com o teor bélico super aguçado, que é super forte, que é super lutador, mas quando vai ver na hora mesmo, ele acaba arregando e apela pra fofura dele. Já o Ross e a Rachel, eles são os enamorados, porque toda a trama de Friends acaba virando sobre esse romance deles, e tudo é um grande drama, aquela questão do we are on a break, né, tipo, ai, a gente tá dando um tempo ou não tá, então tudo acaba sendo baseado nessa ideia do romance deles. E eles são personagens mais reais, né, eles acabam trazendo bastante das emoções humanas dentro da interpretação deles também. Bom, é isso que a gente tinha para falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do tema e eu quero ver se vocês conseguem identificar em outras obras personagens que são baseados na comédia dell'arte. E é isso que a gente tinha para falar por hoje. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para quem vocês acham que possam curtir esse tema também. Ah, e se quiser me deixe um comentário também. É isso, até a próxima!